Olá, meu nome é Camila e eu vou apresentar o trabalho Tendência nos Estudos sobre Morcegos no Brasil, uma análise cienciométrica. A ordem Chiroptera é a segunda maior entre os mamíferos em termos de diversidade de espécies, perdendo apenas para os roedores. Ao todo, são 1.300 espécies de morcegos no mundo, das quais aproximadamente 13% ocorrem em território brasileiro. Nas últimas 2 décadas, em média, 2 novas espécies foram descritas a cada ano aqui no Brasil. A intensificação do processo de urbanização nos últimos tempos influencia diretamente a composição e a estrutura de morcegos através de mudanças ambientais. O processo de urbanização ele leva algumas espécies nativas a apresentarem hábitos sinantrópicos, ou seja, explorar fontes de alimento e abrigo no ambiente urbano. Concomitantemente aos avanços nos campos da publicação, pesquisa e procedimentos científicos, uma vertente metodológica tem avançado, a cienciometria. Ela é a compilação de informação de diversos campos do saber humano e tem como objetivo principal instrumentalizar a divulgação de informações através da produção de indicadores quantitativos. Os objetivos desse estudo foram identificar as instituições de pesquisa ou universidades, assim como os biomas brasileiros com maior número de artigos publicados relacionados ao tema, apontar as possíveis lacunas para a desproporção em número de publicações, considerando cada bioma no Brasil, reconhecer as áreas de estudo com maior número de publicações, considerando também os biomas brasileiros, determinar a abordagem metodológica utilizada nesses artigos e as possíveis tendências que apontam para o maior número de artigos relacionados a determinadas famílias em detrimento de outras, e relacionar os artigos publicados com o gênero do primeiro e do último autor nas pesquisas. Para isso, a gente fez um levantamento de publicações nos anos de 1945 a 2019 na plataforma Web of Knowledge e foram utilizados os termos Chiroptera e Brasil para levantar esses artigos. A primeira busca ela resultou em 535 publicações, que posteriormente foram analisadas para excluir os trabalhos que não foram realizados no Brasil, e somente foram encontrados artigos indexados a partir de 1990. Após essas duas filtragens, o total de artigos foi de 453. Desses artigos, nós extraímos as seguintes informações: instituição de pesquisa ou universidade onde o estudo foi realizado, o bioma, de acordo com o local onde os dados foram coletados, as áreas de estudos dentro da biologia, que foram categorizadas aqui em ecologia, biogeografia, zoologia, saúde pública e conservação, de acordo com o foco da pesquisa de cada trabalho, a abordagem metodológica utilizada, com os estudos classificados entre amostragem, experimental, banco de dados e observacionais, o nível de organização do grupo amostrado, que foram categorizados em espécie, população, comunidade e ecossistema, a identificação da família, gênero e espécie de morcego estudada, quando foi possível, e o gênero do primeiro e do último autor da pesquisa. Para avaliar se houve um aumento no número de estudos ao longo do tempo, foi realizada uma análise de correlação de Spearman entre o número de publicações e o ano, e os estudos categorizados por gênero também foram correlacionados com o ano de publicação, através da mesma análise para avaliar se existe paridade de gênero nas publicações encontradas. Aqui o resultado do número de publicações indexadas entre 1990 e 2019. A gente pode verificar que há um aumento, mas que esse aumento não é uniforme das publicações relacionadas ao tema. Aqui as instituições de pesquisa que publicam sobre morcego, e ao longo desses 20 anos, 98 instituições contribuíram com o trabalho sobre quirópteros. Dessas instituições, 26 foram estrangeiras e produziram cerca de 36 artigos relacionados ao tema morcegos no Brasil, o que soma quase 8% do total de pesquisas realizadas. As 5 universidades brasileiras que mais produziram, elas foram responsáveis juntas por 32% das publicações. E dessas 5, 4 estão localizadas na Mata Atlântica. Dos 5 biomas brasileiros, a Mata Atlântica ela foi o mais bem estudado, com 217 estudos publicados, correspondendo a quase metade do total de artigos. Seguido pela Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa.
Entre as metodologias adotadas, a amostragem abrangeu quase 80% de todos os estudos. Os trabalhos realizados com base em banco de dados eles representaram 20,7%. Os trabalhos experimentais foram responsáveis por 3,5% do total de artigos. Os trabalhos frutos de observação somaram 2,8% e as chaves de identificação contribuíram com menos de 1% do total de artigos publicados. A área biológica recorrente foi a ecologia. Ela foi responsável por 40,1% de todos os trabalhos. A biogeografia ficou em segundo lugar, com 31%. A zoologia aparece em terceiro, com 13,9%. Saúde pública aparece com 11,6%. E, por último, pesquisas em conservação, que totalizaram 2,6% do total. Em relação ao nível de organização das espécies, comunidade foi a que apareceu mais frequentemente, com 51%, seguido por espécies de morcegos, com 39%, em seguida população, com 9%, e estudos que abrangeram todo o ecossistema foram apenas 1% do total. A família Philostomide foi a mais estudada, com 30,9%, seguida da família Moloside, com 8,6%. As famílias Vespertilionidae, Emballonuridae, Noctilionidae, Chiropteridae, Natalidae e Mormopide somaram 12,3% do total de artigos publicados. Em relação ao gênero dos morcegos, Artibeus foi o gênero mais estudado, com 23 estudos, seguido de Miotes e Desmodos com 15, Molossos com 13, Carolia com 11, Eumopes com 9, Loncófila com 7, Sturnira com 5, Platirrhinus e Anura também com 5 e Eumopes com 9. Em relação à diferença de gênero, aqui a gente pode ver o sexo masculino, com a bolinha preta, e gênero feminino, com um triângulo em cinza. A gente também consegue ver que, como primeiro autor dos artigos, os homens foram responsáveis por publicar 62% dos artigos ao longo do tempo inventariado, enquanto as mulheres publicaram apenas 37% de todos os artigos. Com isso, a gente pode debater que, apesar do aumento do número de estudos de quirópteros no Brasil nos últimos 20 anos, ainda existe uma discrepância entre as instituições brasileiras que mais pesquisam sobre o grupo, os biomas e as principais áreas de estudos. Mapear essas regiões onde há menores índices de pesquisa de campo e identificar quais grupos de morcego ainda precisam ser mais bem estudados são o primeiro passo para que a gente consiga otimizar os inventários e minimizar déficits. A desproporção entre os estudos de morcegos em relação aos biomas, ela já vem sendo apontadas por outros autores. E alguns dos motivos que explicam essa divergência são, por exemplo, o número de instituições de pesquisa em cada bioma, o acesso difícil a algumas regiões, como a região amazônica, bem como o fato do Brasil ser um país continental, e isso dificulta bastante a homogeneidade dos inventários de fauna. Cerca de 60% do território brasileiro ainda não apresenta registros formais de publicações de espécies de morcego. E de acordo com o Anuário sobre o Transporte no Brasil, as estradas dos estados correspondentes à Amazônia correspondem a apenas 8,7% das estradas brasileiras, o que é bem pouco. Isso dificulta bastante a locomoção dos pesquisadores no local. Os biomas menos pesquisados no Brasil foram o Pampa, o Pantanal e a Caatinga. Outros autores já tinham apontado essa alta variação de registros de espécies, entre o Pampa em especial, que aqui foi o que a gente encontrou menor número de artigos indexados, com 4,8 espécies a cada 3.000 quilômetros, e a Mata Atlântica, onde esse número pula para 13,7 espécies registradas a cada 3.000 quilômetros. Então, é 3 vezes mais do que o número que a gente encontra no Pampa, por exemplo. E o mais grave é que, segundo projeções, se a gente mantiver o atual ritmo de inventários, a gente vai precisar de 33 anos antes que o país todo disponha de pelo menos um registro formal de espécie de morcego, e mais 200 anos até que a gente possa considerar o Brasil minimamente bem amostrado em relação à sua quiropterofauna.
A área de conservação, ela foi a menos estudada de todas as pesquisas que a gente encontrou, e outros autores eles já tinham apontado que poucos estudos abordam os impactos da perda de habitat na estrutura das redes de interação. Isso prejudica as avaliações a longo prazo de medidas que tracem estratégias de redução de danos para essas paisagens mais degradadas. Então, quanto menos a gente estuda sobre conservação, menos a gente consegue mitigar os danos causados pelo avanço da degradação das paisagens. Mais da metade dos trabalhos utilizaram a metodologia amostragem com rede de espera. Outros autores também já apontaram que, dentre os equipamentos disponíveis para a captura de morcego, o mais comum é a rede de neblina, só que ele traz um importante viés à captura, já que ele geralmente é armado a nível do solo e captura os morcegos que ocupam esse estrato vertical. E acaba sendo mais difícil coletar os morcegos que voam no dossel. Com isso, a gente pode concluir que os dados obtidos nesse estudo sugerem a necessidade de intensificar as pesquisas, especialmente na área de conservação, para que a gente possa diversificar o olhar para outras áreas, como saúde pública. Utilizar novas técnicas que permitam explorar mais estratos de paisagem, aumentando o número de famílias e gêneros nas amostras de Chiroptera. Áreas como o Cerrado, Caatinga e o Pampa necessitam de esforços amostrais maiores. Outros autores também apontam que novas espécies podem ser encontradas, o que torna as pesquisas nessa área prioritárias, já que são locais de alto impacto humano. É isso, fim. Obrigada.